Maria estava perdendo o filho. A cada dia que passava, Lucas se afastava mais, trancando-se naquele quarto escuro por horas a fio. O silêncio que emanava dali era ensurdecedor, carregado de mistérios que ela não conseguia decifrar. Quando batia na porta, ouvia apenas um "estou bem" sussurrado, mas sabia que era mentira. O menino de apenas 12 anos havia mudado completamente. Antes brincalhão e comunicativo, agora evitava o olhar da mãe. Comia em silêncio e corria para o quarto. Assim que chegava da escola, Maria tentava conversar, oferecia ajuda com o dever de casa, sugeria atividades, mas Lucas sempre encontrava uma desculpa para se isolar. As noites eram as piores. Ela ficava acordada ouvindo ruídos estranhos vindos do quarto do filho, sussurros, movimentos, às vezes um choro abafado. Quando questionava na manhã seguinte, ele negava tudo com veemência. Os olhos inchados e as olheiras profundas contradiziam suas palavras. Mas Lucas mantinha a versão de que estava tudo normal. A preocupação de Maria crescia exponencialmente. Consultou pediatras, psicólogos, até mesmo padres. Mas ninguém conseguia quebrar a barreira que Lucas havia construído ao seu redor. O menino respondia com monossílabos a todas as tentativas de aproximação, mantendo-se irredutível em seu mistério. Foi então que a professora Helena ligou. A voz dela tremia quando disse que precisava conversar sobre Lucas urgentemente. Senhora Maria, descobri algo sobre seu filho que a senhora precisa saber. Posso visitá-la hoje à noite? O coração de Maria despencou. Finalmente, alguém havia descoberto o que estava acontecendo com seu menino. Mas será que ela estava preparada para a verdade? Tudo começou há 3 meses, logo após Lucas completar 12 anos. Maria notou a primeira mudança durante o café da manhã de uma segunda-feira comum. O filho, que sempre foi tagarela e contava detalhes sobre os sonhos da noite anterior, comeu seus cereais em completo silêncio. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele apenas acenou com a cabeça e saiu correndo para a escola. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Lucas chegava da escola, cumprimentava a mãe com um oi quase inaudível e desaparecia no quarto. Maria inicialmente pensou que fosse apenas uma fase da pré-adolescência. Afinal, ela havia lido em revistas que meninos dessa idade costumavam se tornar mais reservados. Decidiu dar espaço para o filho, esperando que passasse naturalmente. Mas as semanas se transformaram em meses. E o comportamento de Lucas só piorava. Ele começou a trancar a porta do quarto menos, algo que nunca havia feito antes. Quando Maria batia para Chomolô para o jantar, demorava vários minutos para abrir. E quando finalmente aparecia, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse estado chorando. Porém, sempre insistia que estava apenas estudando ou jogando videogame. Refeições em família, que antes eram momentos de conexão e risadas, tornaram-se sessões de silêncio constrangedor. Lucas comia mecanicamente, evitando qualquer contato visual com a mãe. Quando ela tentava iniciar conversas sobre escola, amigos ou qualquer assunto cotidiano, recebia apenas respostas monossilábicas. Sim, não, não sei. A atmosfera da casa havia se tornado pesada e tensa. Maria começou a perceber outros sinais preocupantes. Lucas estava perdendo peso visivelmente. As roupas que antes lhe serviam perfeitamente, agora pareciam grandes em seu corpo franzino. Ela também estava com dificuldades para dormir. Ela ouvia passos em seu quarto durante a madrugada. E, algumas vezes, conseguia captar o som de soluços abafados através da parede. A mãe tentou diferentes abordagens para se aproximar do filho. Ofereceu para assistirem filmes juntos. Sugeriu passeios no parque que ele costumava adorar. Até mesmo propôs comprar o videogame novo que ele havia mencionado meses antes. Todas as tentativas foram educadamente recusadas. Lucas sempre tinha uma desculpa. Muito dever de casa. Estava cansado. Não estava com vontade. O ponto de ruptura chegou numa sexta-feira à noite. Maria decidiu que era hora de uma conversa séria. Bateu na porta do quarto de Lucas e, pela primeira vez em semanas, não esperou permissão para entrar. Encontrou o filho sentado no chão, encostado na cama, com o laptop fechado ao lado e lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a viu, Lucas rapidamente enxugou os olhos e fingiu que estava tudo normal. Filho, por favor, me conta o que está acontecendo, implorou Maria, sentando-se no chão ao lado dele. Eu sou sua mãe. Estou aqui para te ajudar com qualquer coisa. Lucas a olhou por um momento, e ela viu uma centelha de vulnerabilidade em seus olhos. Por um instante, pareceu que ele iria se abrir, mas então balançou a cabeça e murmurou: Não é nada, mãe. Só estou cansado. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Deitada em sua cama, ouvia os sons que vinham do quarto ao lado,
menos movimentos constantes, sussurros baixos, que não conseguia compreender, e ocasionalmente, o som inconfundível de choro contido. Seu coração de mãe estava despedaçado. Sabia que seu filho estava sofrendo profundamente, mas não conseguia alcançá-lo. Foi então que decidiu procurar ajuda externa. Talvez a escola soubesse de algo que ela desconhecia. Talvez alguém mais conseguisse enxergar o que estava acontecendo com Lucas. Helena era uma professora experiente, com mais de 20 anos de carreira no ensino fundamental. Aos 45 anos, havia desenvolvido um olhar aguçado para perceber quando algo não estava bem com seus alunos. E nas últimas semanas, algo sobre Lucas a incomodava profundamente. O menino sempre foi um aluno exemplar, participativo e querido pelos colegas, mas recentemente havia se tornado uma sombra de si mesmo. Ela notou as primeiras mudanças durante as aulas de português. Lucas, que antes levantava a mão entusiasticamente para responder perguntas e compartilhar opiniões sobre os textos lidos, agora permanecia cabisbaixo em sua carteira. Quando chamado para participar, respondia de forma mecânica, sem o brilho nos olhos que sempre caracterizou sua personalidade. Helena tentou conversar com ele após algumas aulas, mas recebia apenas respostas evasivas. A situação se agravou quando Helena percebeu que Lucas estava faltando ao recreio. Enquanto as outras crianças corriam para o pátio, ele permanecia sentado em sua carteira, mexendo distraidamente nos cadernos. Quando questionado sobre não querer brincar com os amigos, ele alegava preferir ficar estudando, mas Helena percebeu que ele não estava realmente estudando menos. Apenas folheava as páginas sem foco. Foi durante a aula de ciências que Helena teve seu primeiro vislumbre do que poderia estar acontecendo. Os alunos estavam trabalhando em grupos, discutindo um projeto sobre o sistema solar. Lucas, que normalmente seria o líder natural do grupo, estava sentado isolado no canto da sala. Helena se aproximou para incluí-lo na atividade e notou algo que a deixou alarmada. Havia marcas avermelhadas nos braços do menino, como se fossem pequenos machucados ou arranhões. Lucas, o que aconteceu com seus braços? Perguntou Helena, discretamente, agachando-se ao lado de sua carteira. O menino imediatamente puxou as mangas da camisa para cobrir os braços e murmurou algo sobre ter brincado com um gato da vizinha. A explicação não convenceu Helena, principalmente porque ela sabia que Lucas não tinha vizinhos com gatos. Havia visitado sua casa no ano anterior para uma reunião de pais. Nos dias seguintes, Helena começou a observar Lucas mais atentamente. Percebeu que ele evitava contato físico com os colegas, recuava quando alguém se aproximava muito, e tinha desenvolvido o hábito de verificar constantemente o celular durante os intervalos das aulas. Isso era estranho, pois a escola tinha uma política rígida sobre o uso de celulares, e Lucas sempre foi respeitoso às regras. A gota d'água veio numa quinta-feira, durante a aula de educação física. Helena estava cobrindo a professora titular que havia faltado e organizou uma atividade simples de vôlei. Lucas pediu para ficar de fora, alegando dor de cabeça. Helena permitiu que ele se sentasse na arquibancada, mas o observou discretamente. Durante toda a aula, o que viu a chocou. Lucas estava conversando pelo celular, sussurrando de forma agitada e parecendo extremamente nervoso. Quando a aula terminou, Helena se aproximou de Lucas. Tudo bem, querido? Você parece preocupado. O menino rapidamente desligou o telefone, mas não antes de Helena ouvir uma voz adulta do outro lado da linha. O tom era autoritário e havia algo perturbador na forma como falava com uma criança. Naquele momento, Helena conectou todos os pontos. O isolamento social, as marcas nos braços, o comportamento esquivo, a perda de peso, o uso secreto do celular, sua experiência como educadora e seu instinto materno gritavam que Lucas estava sendo vítima de algum tipo de abuso ou manipulação. Ela precisava agir rapidamente. Helena decidiu ficar na escola até mais tarde, aguardando a saída dos alunos, para observar como Lucas ia para casa. Para sua surpresa, ele não foi direto para casa, como sempre fazia. Em vez disso, caminhou até uma praça próxima e se sentou num banco, tirando o celular novamente. Helena decidiu segui-lo discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notada. Helena observou de longe enquanto Lucas se sentava no banco da praça. O menino olhava nervosamente para todos os lados, antes de atender uma ligação. Mesmo à distância, ela podia ver a tensão em seus ombros e a forma como ele se curvava sobre o telefone, como se estivesse tentando se esconder do mundo. A professora decidiu se aproximar mais, escondendo-se atrás de uma árvore próxima. O que ela conseguiu ouvir a deixou horrorizada. Uma voz masculina,
autoritária e ameaçadora, falava do outro lado da linha. Você não contou pra ninguém. Contou, Lucas. Lembra-se do que acontece se você contar? A voz era manipuladora, alternando entre falsa gentileza e ameaças veladas. Seus pais nunca vão entender. Eles vão ficar com raiva de você. E Mellermand